Saudações a quem nos acompanha, quem nos assiste. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão, trazendo sempre uma mensagem do Evangelho, trazendo uma troca de ideias que espera levar para você um pouco de conhecimento, boas energias, né, para que nós possamos cada vez mais alimentar a nossa mente, alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa caminhada, a nossa vida, né? Que é isso que a gente espera, né? É uma pequena semente de amor no coração de quem nos acompanha e que, na medida do possível, nós possamos levar essas sementes adiante, construindo um mundo cada vez mais amoroso e mais conectado às lições do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço aqui a presença do seu Luiz Miller, né, com a gente, o capitão, né? Hoje o tema promete, ele é simples, mas é complicado. Não é complicado, não, é trabalhoso. É trabalhoso, verdade. Então, assim, agradecer. Eu vou fazer uma breve prece aqui de canalização, de sintonização, né? E a gente começa, então, o nosso bate-papo de hoje. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, a Deus, nosso Criador, que nós nunca nos esqueçamos que somos filhos de Deus, a Jesus Cristo, o nosso farol, o nosso mestre, o nosso professor, a toda espiritualidade de luz, os nossos mentores, nossos anjos de guarda e a toda espiritualidade que nos protege, que nós possamos estar conectados ao plano espiritual, que nós possamos estar conectados aos fluidos energéticos de Deus, para que tenhamos o melhor proveito possível e que esse programa vá ao máximo de pessoas possível, podendo tocar corações, podendo trazer esclarecimentos, podendo transformar, mesmo que minimamente, vidas através do Evangelho de Jesus. Sendo assim, agradecemos e damos por iniciado o trabalho de hoje. Seu Luiz Miller, as palavrinhas iniciais, então. Mais um Espiritismo Cristão, né? Vamos lá. Bom dia, amigo Anderson. Bom dia, nosso querido capitão. Nosso irmão que está na técnica. Também. Misael. É nome bíblico isso, né? Pois Misael, Muito bem. Quem foi Misael? O senhor sabe, seu Luiz? Eu não sei. Não, assim eu não tenho essa lembrança. Eu sei que é de lá, do Velho Testamento. Velho Testamento. Mas então a nossa saudação fraterna a todos. Estamos em mais um podcast sobre Espiritismo Cristão, esperando, como falou o nosso irmão Anderson, levar algumas ideias, algumas luzes acerca da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, para todos os corações, para todas aquelas pessoas que estiverem interessadas em incorporar, internalizar a mensagem de Jesus, para que essa mensagem possa ser a norteadora de todos nós nessa caminhada. Muito obrigado por mais esta oportunidade, amigo Anderson. Daniel Goulart, nosso captain. Gostaria de saudar a todos os nossos irmãos aqui presentes no estúdio, Anderson, seu Luiz Miller, nosso irmão Misael, que está aqui na técnica nos assistindo, aqui nos auxiliando. E também saudar a todos os nossos irmãos que nos acompanharão futuramente através das plataformas virtuais, que possamos ter momentos de muito aprendizado, que realmente consigamos absorver o máximo possível dos ensinamentos trazidos pelo Evangelho à luz da doutrina espírita. Não temos a pretensão aqui de revelar tudo, nem seria possível, mas vamos tentar retirar o véu de alguns pontos que já são para nós mais familiares. Vamos então à nossa gravação de Muito bom. De hoje. Então, seu Luiz Miller, então, capitão, eu pensei nos temas que poderíamos trazer para hoje e me veio essa inspiração, né? A gente falar de um tema que é, digamos assim, creio que seja a nossa laje, né?
a nossa base, né, de vida, de comportamento, de caminho, né, de jornada, de inspiração, de decisões, né, que chama-se Jesus Cristo, né, o nosso Cristo amado, né, quem a gente tanto estuda e tanto aprende, né, passaram-se tantos séculos e a gente continua aprendendo, e cada caixinha que você abre tem mais várias caixinhas para serem abertas. Belo né? tema, né, Anderson? É isso. Então eu inicio assim, a gente sabe que existem ao longo da história, né, várias leituras, né, de quem foi ou quem é Jesus Cristo, né? Para algumas religiões ele é o próprio Deus, para outras religiões é um profeta, né? E a gente tem essa visão espírita da doutrina, que veio através dos espíritos, talvez elucidando, né? Explicando melhor, né? Quem que é esse ser, quem que é esse Cristo, e inicialmente através de Kardec, e posteriormente através de inúmeras obras, né? Inúmeras obras que o próprio Emmanuel, eu acho que tem uma profundidade muito grande nos ensinamentos, né? Uma leitura atual, né, daquilo que foi ensinado através de várias obras ali psicografadas através do Chico, enfim, né? Então é um tema que merece, acho que uns 10 episódios como o de hoje, mas vamos tentar comprimir aí em 1 hora e pouquinho. Quem foi Jesus Cristo? Então, deixo aqui a pergunta, seu Luiz Miller, para a gente iniciar o papo de hoje. Pois é. Nós que estamos, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro, né? Enobrecida, para falar desse mestre nosso, que é Jesus. Eu estou lembrando de uma passagem do Cristo que ocorreu em Cesareia de Filipe, onde Jesus faz uma avaliação com os discípulos para saber, né, o que o povo diz do Filho do Homem. Uhum. Aí os discípulos responderam. Uns dizem que é João Batista, outros Elias ou algum dos profetas ressuscitados. E aí ele olha para os seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Uhum. E aí Pedro, assumindo a palavra, e a gente sabe que naquele momento ele foi socorrido pela espiritualidade, haja vista de que ele era um grande médium, e porque nem eles sabiam a resposta, mas pelo mundo espiritual vem a resposta: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Perfeito. Então, para nós, a ciência é uma definição incrível acerca... A síntese está aí, né? A síntese está aí. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai dizer assim: bem-aventurado és Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Né? Isso realmente é uma definição, um conceito assim profundo para a gente entender, né, de que Jesus é o Filho de Deus. Para nós, um espírito puro, porque nós sabemos que no processo evolutivo o espírito é criado simples e ignorante, e Jesus não foi diferente. Ele não foi criado especialmente já um Cristo, que aliás nós vamos verificar no decorrer do programa, que nós vamos verificando de que a palavra Cristo representa a função, que é outro momento que nós pretendemos também colocar, né? Então, ele, para chegar nessa condição de espírito puro, ele passou por todo esse processo de evolução, através das diversas provações, pelo que consta, sem expiações, mas com provas, porque é através das provas que nós evoluímos como espíritos, né? Então, todas as provas, todas as dificuldades que vierem para nós, que nós aproveitemos da melhor forma, porque nós somos todos espíritos
como Jesus também é um espírito que foi criado, e nós fomos criados também por Deus, simples e ignorante, e nós ainda estamos aqui no nível de humanidade, mas Jesus já ultrapassou esse patamar, já está como espírito puro, né? Que já recebe a outorga de Deus de certa forma diferente para assumir missões grandiosas, né? Como ele recebeu para construir o planeta Terra, e também assumiu a responsabilidade por todos nós, né? Para que nenhum desses filhos, né, se perca, né? Ele vai dizer. E diante disso nós vamos entendendo esse processo evolutivo e que Jesus, né, com essa pureza, veio até nós, né, para deixar orientações, princípios, postulados, cujos princípios e cujos postulados estariam a nos orientar como cumprir a lei de Deus. Porque nós sabemos que a lei de Deus, a espiritualidade de luz, já nos informou, né, na doutrina espírita, que está dentro da consciência. Está na consciência, né? E a consciência nós sabemos que é o próprio espírito. Ou seja, essa lei já estava dentro de nós, sempre esteve, mas nós não sabíamos como cumpri-la. E Jesus veio para, pelas suas lições, pelas suas ações, pelas suas palavras, nos demonstrar como cumprir a lei de Deus. E a gente vai verificar que a lei maior que ele apresenta é a lei de amor, né? A lei de amor, ela sendo incorporada e vivenciada, nós estaremos no cumprimento, né, dessa lei maior que está dentro de nós. Parece que o capitão está... Eu só gostaria de fazer uma observação, né, corroborando a assertiva de Pedro ao responder a pergunta de Jesus, né, que ali ficou muito claro que ele estava sob inspiração. Nós temos a pergunta de Kardec, que também revela quem realmente é este espírito tão elevado que esteve aqui para nos dar exemplo, né? E Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né, pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí tem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus Cristo. Jesus. Não, só Jesus. Jesus, né? Jesus. Porque o Cristo é a função. Né? Então, Jesus. deixando bem claro que o espírito mais perfeito que por aqui passou foi o Mestre, né? Não deixando nenhuma dúvida nenhuma brecha para qualquer tipo de outra interpretação, qualquer outra ilação. Então fica muito claro que Jesus é o nosso modelo e guia. Que a pergunta é guia e modelo. E a gente costuma falar modelo e guia, a mesma coisa, né? Ele é o nosso modelo. Ele mostra o caminho que nós devemos trilhar se nós quisermos chegar aonde ele chegou. Sim, né? sim. Pois é, então nós pensamos... Que tem muito aquela ideia, Sr. Luiz, de que isso, né, a gente cresce ouvindo que Jesus é o Filho de Deus, né? E ao mesmo tempo, nós também somos filhos de Deus, mas a gente cresce com aquela ideia de que ele é o Filho de Deus, né? Eu não sei onde a gente se encaixaria dentro desse plano, dessa ideia, desse conceito, vamos colocar assim, né? Se já é a Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Enfim. Então, se Jesus é o Filho de Deus, que está à direita do Pai, existe uma escala, entendeu? É isso que é. Mas ele tinha uma didática toda, ele mesmo não se auto-intitulava. Pois é, né? Ele só deixava que os outros chegassem a essa conclusão. Porque todos dizem que és filho de Deus, né? E outros diziam, és filho de Deus, como o próprio... E a oração, né? Pai Nosso. Pai Nosso. Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas ele se dizia filho do homem, né? Como resultado de toda a evolução humana. Né? Ele deixava isso muito bem claro. Que ele passou por esse processo. Né? Que ele passou por esse processo. Mas também ele nunca disse... Não, eu não sou filho de Deus. Ele nunca falou isso. Era didática, ele deixava que nós tirássemos nossas conclusões, né? E chegássemos a essa conclusão que ele é filho de Deus, assim como todos nós somos. Sim. Nós podemos também inferir daí a questão de filho de Deus no sentido de ele plenamente cumprir os mandamentos, tudo aquilo que está
na lei, né? Porque nós ainda, embora agora a gente já tenha esse conhecimento, mas estamos um tanto distante do cumprimento pleno. Né? Ele já está 100% conectado com a lei. 100%. A lei já está 100% conectada 100%, a tudo que ele... Está incorporando tudo. Todas as ações. Então, nesse sentido, ele pode ser chamado de filho de Deus, como a gente pode dizer filho do bem, filho da luz. Quer dizer, é quase um recurso de linguagem, né? Certo. Para poder expressar o patamar que ele se encontra. Mas esse conceito, né, é uma coisa que é confusa, né? Tipo, é o mistérios da fé, né? Vamos colocar assim, né? Pois é. Mas é isso, né? Uma coisa que não tem muito, né? É só que a gente, ao estudar Deus, né? A gente sabe, já temos essa compreensão da justeza de suas leis. A equanimidade de Deus, né? Ou seja, a ação, né? Por igual com todos, isso está em Deus. Né? Então não poderia um ser chamado filho de Deus em detrimento de outros, né? Porque aí estaria uma imparcialidade, ou uma parcialidade, melhor dizendo. Perfeito. Uma parcialidade. Ou um privilégio. Um privilégio, e isso não existe, né? Ou seja, o próprio Cristo vai dizer que Deus nos atende de acordo com as nossas obras. A cada um será dado segundo suas obras, pois não? Mas é a Trindade que o Anderson puxou ali e o senhor ainda não comentou a Trindade. Não, mas podemos... Esse é importante, claro, esclarecer, porque a Trindade é uma coisa que deixa muita gente encucado. Sim. Né? É um só. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Não tem mistério, não. São três mesmo. Né? Porque Deus é Deus, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a pleiade de espíritos luminosos que colaboram com Jesus. Esse é o Espírito Santo. Olha que legal. Esse é o Espírito Santo. Então, de fato, são três, só que primeiro é Deus, que é o Criador, né? Depois Jesus, e já o Espírito Santo é um grupo de espíritos. Não é personificado em um só. Não é personificado em um só. Como a gente vai ver pelas diversas doutrinas que já nós recebemos, essa coisa de ser coletiva. O Espiritismo, por exemplo, ele não é de Allan Kardec. Allan Kardec coordenou, porque Perfeito. É uma doutrina de um grupo de espíritos, de luminosos espíritos, que já estão com uma evolução altíssima, ainda não são espíritos puros, mas já são bons espíritos, né? Como está lá na classificação de Kardec, e que se engajaram nesse trabalho de trazer para nós, para que se cumprisse a promessa de Jesus com a vinda da terceira revelação, né? Do Paráclito prometido por Jesus, lá na última ceia, quando ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e revelará outras, né, tudo aquilo a meu respeito. Né? E onde nós temos no Espiritismo o Livro dos Espíritos, com essa proposta de ensinar, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, na função de recordar. Perfeito. Né? Por que tem essa ordem? Né? Porque isso, na verdade, Jesus já deu nessa ordem, né? Ensinará todas as coisas e recordará tudo o que vos tenho dito. Porque a função da doutrina espírita seria, primeiro, desbloquear a nossa mente, a nossa capacidade intelectiva e cognitiva, para poder nos despir de todas aquelas... dos dogmas que nos foram apresentados, né? Das questões puramente materiais, para nós ficarmos como espíritos, estudando e entendendo as leis, para que quando a gente fosse estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estivéssemos estudando aí Jesus na sua plenitude, a sua doutrina despida desses interesses imediatos, né? Tem muita confusão, né? Tem muita confusão, porque a doutrina de Jesus, originária lá de Jerusalém, ela ficou pouco tempo, ela ficou 3 séculos por aí, o máximo.
E ela foi devagarinho. Aí Roma tomou conta. Tomou conta, e aí incorporou uma série de situações de leis, né? Que não correspondem humanas, né? à simplicidade do Evangelho de Jesus. Pois não. Vou fazer uma provocação, então, seu Luiz. Pois não. Digamos que eu não conheço nada de Jesus, da doutrina espírita, ou o que seja. Aí eu ouço o senhor falar que ele é um modelo guia, e eu só segui o que ele ensinou. Então eu vou pensar assim, mas então é muito fácil. Eu pego o Evangelho, vou estudar tudo que Jesus ensinou e eu me torno espírito puro amanhã. Né? Como é que é isso? Será que é possível? Claro que né? não. Porque se eu tenho a receita do bolo, eu não faço bolo? Pois é. Mas é possível fazer essa transformação? Aprendi. Mas na verdade, olha só, o aprender no sentido mais lato, aprender significa ter a ciência, né? Vamos dizer assim. Dar liberdade. Deixar de prender. Deixar de prender. Porque o A nega o prender. É a verdadeira liberdade. Você, quando aprende, você se torna livre. Porém, isso, no sentido do que o capitão falou, no sentido evolutivo, vai ter que ser posto em prática esse aprendizado. Então, aliás, segundo a didática nossa, a não espírita, a didática normal da educação, o aprendizado só se concretiza quando você se modificou. O aprendizado, a marca dele está na tua modificação. Ou seja, eu vou estudar o Evangelho do Cristo, vou incorporar esses ensinos e vou me transformar. Vou descer do meu sicômoro, como fez Zaqueu, meu sicômoro de orgulho, de vaidade, e vou descer o mais depressa possível, como ele fez. Aí, então, eu estarei já em condições de hospedar Jesus, como ele pediu. Jesus pede para o Zaqueu, desce daí depressa, Zaqueu. Eu quero ir à sua casa. Porque ele estava no sicômoro representando ainda o judeu orgulhoso, etc. Precisava descer daquele patamar. E diz que ele desceu imediatamente. E aí, com isso, ao descer, ele limpou a casa dele, a casa interna, que não era a casa física. Porque Jesus vai dizer, desce daí depressa, Zaqueu, que eu preciso que me hospedes em tua casa. Jesus foi dentro de um processo educacional incrível, gentil, né? Não dizendo, olha, eu vou para a tua casa. Não, ele pediu que o Zaqueu o hospedasse. Isso quer dizer o quê? Nós temos que dar permissão para Jesus entrar em nossa casa. Em nossa casa física e na casa moral, né, do afeto. Só que é preciso limpar a casa. Por isso que Jesus pediu para ele descer. Nós também temos que observar o patamar que nós estamos, qual é a altura do nosso sicômoro, né, moral, constituído de vaidade, de orgulho, de egoísmo, né, de arrogância, de mágoas. Tudo isso que realmente, de certa forma, tisna, né, a nossa moral, isso tudo precisa ser trabalhado. Mas aí podemos dizer, mas espera aí, Luiz, como é que eu vou fazer isso da noite para o dia? Não, nenhum processo é da noite para o dia. Né? Parece ali, quando diz assim, desce daí, Zaqueu, e Zaqueu desceu imediatamente, isso ali é um processo. Nós precisamos interpretar aquilo como um processo e que não foi naquele momento, já que ele, né, no mesmo dia, né? Porque nesse processo nós vamos ter que nos ajustando à nova proposta, que nós estamos aceitando a proposta do Cristo, dessa transformação. Isso precisa ser levado para o dia a dia. Nós vamos ter oportunidade de não ser egoístas, nós vamos ter oportunidade de não ser orgulhoso. É o vivenciar. É o vivenciar. É diferente, né, de conhecer. O conhecer... É na vivência que você... É importante na medida em que ele aumenta a nossa responsabilidade. Exatamente. Né? Porque quanto mais você conhece, há muito será pedido a quem muito foi dado. Quer dizer, então é nesse sentido. Então esse processo, capitão, ele vai acontecer, é possível acontecer, mas é um processo, né?
e que é preciso a gente se debruçar em cima do Evangelho, né, para ir conhecendo bem as propostas que Jesus apresenta ali, todas elas de interesse do Espírito, não é de interesse do homem. Jesus não falou para os homens, Jesus falou para os espíritos, para as almas que estavam encarnadas, e como a sua doutrina é universal, ela está até hoje e vai continuar. Ou seja, Jesus falando para nós como espíritos que somos. Não está falando para o Luiz Miller, para o Anderson, para o capitão, está falando para a alma que nós somos. Perfeito. Porque esses ensinamentos, eles são todos de ordem espiritual, no sentido de nós nos desapegarmos de todos esses valores cesarianos, né? Valores aqui do mundo de César, importantes que são para para o nosso trabalho aqui, mas desde que a gente veja nesses valores cesarianos, materiais, instrumentos, meios e não fins. O nosso fim é a evolução espiritual. Eles são importantes, mas nós temos que saber a importância que eles têm para a nossa vida. É isso. Com certeza. Equacionar essa importância. Claro. Né? Ou seja, ao atuar no mundo de César, que a gente atue como espírito. Então eu gosto muito de dar exemplo assim do pedreiro que está construindo um prédio, né, um edifício. Mas espera aí, Luiz, ali ele pode dar a Deus o que é de Deus? Claro que sim. Como? Porque ele está dando a César o que é de César, construindo o prédio. Mas como é que ele vai dar a Deus o que é de Deus? Trabalhando com amor, respeitando o engenheiro da obra, respeitando o seu servente de pedreiro, respeitando o proprietário da obra. As oportunidades aparecem a todo momento. A todo momento. Então, tem gente que pensa que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que são dois momentos distintos. Não são. O momento é o mesmo. Nós precisamos aprender a estar trabalhando no mundo de César, mas trabalhando como espíritos, como almas que nós somos. E ainda mais, com o norte que Jesus nos deixou. Né? Trabalhar com amor, com sentimento, com respeito. E dessa forma vamos estar dando simultaneamente a César e a Deus. Né? Pois não, capitão? E a provocação que eu fiz para o senhor é porque hoje em dia nós estamos vendo uma cultura muito imediatista. Então as pessoas querem a forma do bolo, querem a receita e querem resultado. Quer assistir o DVD do Pelé e sair jogando igual a ele. Igual a ele. E não é assim que a coisa funciona. Eu gostei do exemplo. Esse é muito bom. Esse exemplo é muito bom. Então, muitos poderiam pensar, mas a hora que eu entender todos os ensinamentos de Jesus, eu já sou espírito puro, né? Tô feito. Ou eu fui no centro espírita 1, 2 vezes, tinha umas palestras lá, já sou espírita. E não é bem assim. Não é assim. Porque é necessário toda uma transformação, toda uma incorporação desses valores, desses preceitos, dessas leis de Deus, que nós consigamos interiorizá-las e realmente colocá-las em prática para que possamos crescer. E como o senhor falou, é trabalhoso, não é da noite para o dia. Não se sabe quantas encarnações serão necessárias para que nós realmente consigamos evoluir, né? Ao ponto de chegar como espírito puro, né? Porque muita evolução ocorre numa encarnação, né? Muita evolução ocorre. Como também poderá haver muita estagnação, ou então os apegos vão atrapalhar essa corrida, né? Essa caminhada para Deus, né? Porque, na verdade, as nossas existências todas são propostas para continuar na direção de Deus, como se fôssemos filhos pródigos retornando à casa paterna. Seu Luiz, eu quero voltar um pouco lá que o senhor falou do livro dos Espíritos, né? Que Jesus falou que o Consolador prometido viria, né? Trazer as respostas, enfim. Esse espírito de verdade, já ouvi que seria o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? Procede isso aí, seu Luiz? Olha, ou existem divergências a respeito? Não, existem duas facetas. Tá. Né? Jesus é representado por um grupo seleto de espíritos. Que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, na verdade, é Jesus, o Espírito de verdade, no sentido de que eles estão executando um canal direto. A determinação de Jesus. Né? Porque Jesus é o governador planetário aqui da Terra, nosso modelo e guia, como foi falado aqui pelo capitão, né, lembrado.
E só que a gente vê no processo das leis divinas que ninguém faz nada sozinho. Jesus poderia ter vindo aqui e não precisar dos 12 apóstolos, nem precisar dos discípulos. Aham. Mas não é essa a proposta. A proposta é pregar ensinando, né? Para que os outros vão trabalhando. A gente então vê que na vida... Uma construção conjunta, né? Em Ou tudo, seja, né? O estudo da natureza é assim, sim, né? Tudo, né? O princípio inteligente já está colaborando com Deus, trabalhando na oficina dele, desde lá do átomo. Uhum. Que é o que está fazendo todo aquele processo do reino mineral. Mas o que é o reino mineral? É uma criação divina. Mas quem executou? Os princípios inteligentes. Né? Assim como o planeta Terra, quem construiu? Foi Deus. Mas quem executou aqui foi Jesus. Né? Então, ele era o mestre de obra, o arquiteto, o engenheiro. Exatamente. Pois não, capitão? Mas sabe-se que nas escrituras, nos originais, ou menos que se tem notícia, né, embora nós não entendamos do grego, do aramaico, do hebraico, para entender as escrituras, mas nós sabemos o que é revelado através daqueles que as estudaram, de que inicialmente a palavra santo não estava adicionada ao evangelho, estava só espírito. Uhum. Então, no caso, seu Luiz e Anderson, será que essa adição do nome da palavra santo, dando qualificação a esse espírito, não seria uma necessidade nossa, anímica, de divinizar aquilo que não precisa ser divinizado, porque ele não precisa de qualificação, ele Sim. Né? É o espírito. Né? Será que não é isso? Na verdade, houve uma interpolação, né? Porque originariamente é Santo Espírito, não é Espírito Santo, o Santo Espírito, sabe? Mas como há os interesses, né? Teológicos, né? E que a gente sabe que esses interesses, eles não vieram ao encontro do Evangelho, eles vieram de encontro, né? Uhum. Muita coisa foi feita em nome de Deus, né? As cruzadas, né? Nós vamos ver os cátaros sendo massacrados, né? Os huguenotes, né? Na noite de São Bartolomeu. Tem uma série de coisas que foram feitas em nome de Jesus. Ou seja, eles se vestem para trabalhar na seara de Jesus usando a espada. Usando a espada. Quando Jesus, ao estar na cruz, a cruz já representa uma espada embainhada. E não né? Uhum. Então, é preciso que a gente lembre de Paulo nesse momento, quando ele diz: combati o bom combate. O que é o combater o bom combate? Não é com armas físicas, e sim com armas morais, né? Onde apareceu ali o amor, né? A caridade, a compreensão, né? A solidariedade. Tudo isso, ao a gente estar trabalhando, nós estamos combatendo o bom combate. Foi o que entre partes, o que o Gandhi fez muito, né? Sim. Uma revolução através do amor, né? E da não violência, né? Sim. Até eu me recordo de um episódio de um militar que espancou ele, né? E aí, um inglês, né? Que deu porrada no Gandhi e tal, e aí ele... Pô, e aí, cara, como você não vai se reagir e tal, você não tem coragem, né? Por que você tá aí apanhando quieto? Ele falou, não, porque eu tô seguindo o que esse senhor que tá no teu pescoço ensinou, que era um crucifixo. Pois é. Aí o cara disse que quebrou ele, né? Deu um soco no queixo dele, né? Esse é outro detalhe, né? Nós, espíritas, preferimos tirar Jesus da cruz, né? Trabalhar com Jesus libertado. E aí a importância da gente entender o processo da ressurreição. É que nós entendemos que foi uma condição dele especial, muito especial de estar aqui. Né? Claro. E aí, quando você até estuda um pouco fora da doutrina, outros conhecimentos, né? O preparo, que foi mais milênios, né? Para fazer esse preparo, né? Dele poder estar na nossa... Porque daí a gente vai para a questão do campo energético, né? De vibracional, né? Enfim, né? Então, realmente Jesus
na Terra foi uma coisa muito excepcional, né, seu Luiz? Certo. Né? E o foco principal é a doutrina dele, né? Exatamente. Esses princípios que ele deixou, que são norteadores, Universais, né? são universais. Esses princípios são o Cristo vivo, é o Jesus vivo. É o Jesus vivo, né? Aham. Né? Esse Então princípio é Jesus isso. vivo. E uma vez a gente incorporando, né, esses princípios, nós seremos então carreadores do amor, carreadores dessas ideias, que serão traduzidas em comportamento, em ações, né? Em fraternidade, paz, luz. Cada um de nós, ao nos comportar de acordo com essas orientações de Jesus, nós vamos estar sendo contribuintes para um novo mundo, né? Um mundo harmonioso, um mundo de paz, porque Jesus é a personificação da paz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, nós sabemos que nós temos grandes mestres ou orientadores que nos deram sempre noções muito importantes, mas o principal e o fundamental é Jesus, né? Só que eu vejo que muitas pessoas colocam ele como uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Eu me conectei com Jesus, tá tudo certo, né? Que a gente vai para a questão do perdão dos pecados, né? Estou salvo. Os pecados, ele absorveu todos os nossos pecados, né? Sim, sim. Isso é uma coisa confusa, borracha. né? E a outra coisa que é confusa, que eu também queria que o senhor falasse um pouco, é daquele entendimento de que Jesus é Deus, né? Então eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre esses dois Sim. aspectos, né? A questão dele ser ele em si personalizar o perdão dos pecados, né? Ele absorveu os nossos pecados, né? Os nossos erros, e ele ser visto como Deus, né? Jesus Deus. Sim. E até só para antes do senhor falar, eu estava conversando com um amigo que conhece bastante da Bíblia, evangélico e tal, e ele falou, porque Jesus é Deus e tal. Eu falei, cara, onde é que está escrito na Bíblia que Jesus... Não, está escrito. Eu falei, então você me acha e me mostra, né? E não tem isso, né? Em lugar nenhum ele fala, eu sou Deus, né? Na verdade, isso é uma cultura, né? Porque essa ideia de que espíritos tais são deuses, isso é antigo, isso faz parte do politeísmo, né? Então o próprio... Ao admitir essa ideia de que Jesus é Deus, está se voltando à ideia politeísta, né? Que você já vai buscar na Índia, buscar na Grécia, buscar na Pérsia, todos esses lugares. Ali nós tivemos revelações importantes, mas a cultura de então era do politeísmo, dos diversos deuses, né? A própria Trindade passar a ideia de que é única. Que é uma coisa só, a Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo é um só. Também é uma ideia totalmente... Sim, porque essas trindades também são antigas, né? O que a gente tinha lá na Índia, por exemplo? Nós tínhamos Brahma, Vishnu e Shiva, né? Tínhamos no Egito Osíris, Ísis e Horus. Então isso é antigo. A questão das trindades, isso vem sendo um copiando do outro, né? Porém, a gente sabe que essa questão dos deuses, isso vem lá de trás, né? Onde eles entendiam que o espírito tal é evoluído, então ele um Deus. É um Deus. Aí foi criado, por exemplo, a mitologia, né? A divindade Ceres é que cuida da agricultura, e assim vai, né? Poseidon cuida do mar, né? Do oceano. Baco. Baco aí já é da festa dos vinhos. As festas de totalmente pagano. Totalmente, né? Os bacanais, e vai por aí. Né? E assim nós vamos ver a Afrodita do amor, tudo, cada situação particular era dirigida por um Deus. E isso a Igreja Católica também pegou, não nesse sentido, mas no sentido de que Jesus também é Deus, né? Quer dizer, ou seja, a meu ver, ela puxou para dentro da ideia monoteísta, porque o catolicismo é monoteísta, mas aceitou
né, essa mescla, absorveu um absorveu pouco desse conceito. A ideia desse conceito de que Jesus também é Deus, quando ele, na verdade, várias vezes falou que ele era o Filho. Né, todo de tempo, Deus. né? O tempo todo. Exatamente. Né? Agora, também a questão da Trindade, nós podemos entender a unificação das ideias. Uhum. Quer dizer, o que Deus pensa é assim, Jesus desse jeito e o Espírito Santo do mesmo jeito. Nesse sentido, há uma unidade. Perfeito. Né? E não uma pessoa. Mas como aqui tudo é levado para o lado objetivo, material, aí se faz essas confusões. Né? Mas, na verdade, nós podemos ver essa unidade, né? Como desde a Índia, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Só que você tem que ver que Vishnu e Shiva não eram divindades criadoras. Só quem criava era Brahma. Certo. Entende? Então essa ideia meio monoteísta já existia. Já estava ali. Vishnu tinha outra função e Shiva outra função. Vishnu, por exemplo, quem era Krishna? Era uma manifestação de Vishnu. Quem era Buda? Manifestação de Vishnu. Ele se manifestou 9 vezes e está para vir a 10ª vez, que vai ter outro nome que não me ocorre agora. Então, a gente vê que a ideia monoteísta, ela também caminhou, só que dentro de um processo, e ainda mais, essas ideias que foram trazidas, por exemplo, lá pelos Vedas, elas foram devagarinho sendo trabalhadas de forma secreta. Então nós tínhamos uma doutrina científica, que era secreta, e uma vulgar, que era do povo. O que o povo pegava? Pegava aquilo que eles podiam entender. E isso você vai ver em todas as culturas. No Egito, na Pérsia, né? Lá nós vamos ver, por exemplo, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou cativo aqueles hebreus, ele pediu que escolhessem jovens que tinham mediunidade, que eram especiais. E aí onde foi tinha 3 companheiros, aqui era o Daniel, né? O Daniel e os 3 companheiros. Certo. E o que ele fez com eles? Mandou para a Caldeia. Que a Caldeia tinha uma zona secreta onde só especializados com aquilo que eles podiam adentrar aquela iniciação. Uma questão de mediunidade. Questão de qualidades, que o Nabucodonosor queria que eles desenvolvessem para ficar a serviço dele. Perfeito. Né? Então isso sempre ocorreu. Né? Só que, de acordo com as culturas, foram sendo absorvidos costumes que iam ao encontro dos interesses. Né? Uma manipulação, né? Uma manipulação, né? E aí, depois, por exemplo, o que o Espiritismo veio fazer? Veio abrir todos esses grupos secretos e trazer para o povo. Exemplo da própria Bíblia, né? Que antes de Lutero era uma coisa que ninguém tinha acesso, né? Só o clero. Só. Aí Lutero traduziu para o alemão e botou na mão do povo, né? E todo mundo. Mas o Rei Jorge também, ele fez a Bíblia do Rei Jorge na Inglaterra e liberou geral, né? Pois é. Como dizia hoje em dia. Liberou geral. Liberou geral. Mas assim mesmo com a Bíblia liberada, ainda tinha os grupos iniciados. E assim também, o senhor já comentou outras vezes, Jesus também. Ele não falava para todo o povo da mesma forma. Para os apóstolos ele falava de uma forma, né? E para o povo de outra. De outra, porque nem todos estavam prontos para entender. Mas ele sabia, ele tinha plena ciência que ia vir ao seu tempo aqueles que iam desvendar essas verdades, né? Sim. Que iam retirar o véu. Claro, com certeza. E o Espiritismo veio para retirar o véu. Seu Luiz, uma curiosidade. A gente tem alguma informação, isso confesso que eu nunca vi, um pouco da história desse espírito, Jesus, fora essa vinda dele para o nosso planeta? A gente tem algum conhecimento nesse sentido? Não, da trajetória dele? Não, nós temos os representantes dele, né?
Sim. Por exemplo, quando você fala... Mas da jornada desse espírito? Não, né? O que a gente tem de informação é que ele fez a evolução Foi... em linha reta. Aham. Por isso eu falei que ele passou por provas, mas não por expiações. Porque certo. ele foi direto, ele fez ele coisa usou... que todos nós poderíamos fazer, mas nós caímos e né, delituamos, etc. A gente né? gosta um pouquinho da porta larga, né? Da porta larga, é verdade. Então a gente tem, por exemplo, quem era Hermes Trismegisto? Um mensageiro de Jesus. O próprio Maomé era representante de Jesus. Mas fez coisas, aí é a escolha do Maomé, né? Sim. Você vai pegar Zoroastro na Pérsia. Pitágoras, Platão. Pitágoras eu li alguma coisa agora que eu não sabia, ele não escreveu nada. Ele passou só para os seus seguidores. Quem escreveu foi Lises, seu discípulo principal. É interessante. Até comparado com Jesus, que Jesus também não escreveu nada. Sócrates também não escreveu nada. Acerca de Sócrates, nós só sabemos pelos escritos de Platão. De Platão. Né? Entendeu? Platão foi o que escreveu. Inclusive, Platão estava lá na célebre fim de tarde, né? Quando ele foi condenado a beber cicuta. Ele estava presente, Platão, né? E como grande mestre, vendo o seu mestre se despedir da vida com toda a segurança, com toda a serenidade, né? E dizendo que agora ele sabia quando ia morrer, e vocês nem sabem quando vão morrer, mas eu sei. ele sempre dava assim, essas saídas assim. Então nós vamos ver a presença de Jesus através dos diversos mensageiros, né? Dos diversos. O Krishna, o Buda, né? E assim tantos outros que vieram. Moisés, né? Moisés, claro que Moisés era um grande representante. E aí nós vamos ver a diferença entre as pequenas revelações e a grande revelação. As pequenas revelações vieram antes de Moisés, né? Que, por exemplo, os Vedas Vedas não era um povo, Vedas era conhecimento, que vários avatares vieram e trouxeram essa doutrina. De onde vieram? A maioria de Capela, eram capelinos trazendo para nós as ideias que os Vedas traziam, né? Perfeito. Então, só que tivemos um grande problema, que o brahmanismo torceu a doutrina védica. Pode ver que foram eles que iniciaram com as castas. Certo. Né? Quer dizer, a igualdade das pessoas. A igualdade, depois teve que vir o budismo para consertar aquilo ali. Inclusive foram muito perseguidos pelos brahmanes de então, né? Mas aí a gente vê como Jesus usou todos esses elementos para deixar a sua mensagem de acordo com a cultura do meio, né? Mas a gente vai ver que o que o Espiritismo hoje prega, você vai ver na doutrina de Krishna, você vai ver na doutrina de Buda, você vai ver nas diversas doutrinas de Hermes Trismegisto, né? Tem coisas que o Hermes falou ali que dá a impressão que ele tirou do Livro dos Espíritos, tirou do Evangelho. Perfeito. Porque a doutrina secreta, nós temos que falar do singular. Não existiu várias, é uma só. Só em épocas diferentes, né? E, claro, com culturas diferentes. Leituras diferentes. Com leituras diferentes. Mas com a mesma essência. A mesma essência. E essa essência a gente vê em Hermes Trismegisto, né? Que ele tem esse nome porque ele respondia pelo Egito, por Roma e pela Grécia. Em Roma ele era Mercúrio, né? No Egito ele era, acho que, Títon, uma coisa assim, e na Grécia que era Hermes. Mas era o mesmo indivíduo, que foi um grande mensageiro, né? Foi um grande mensageiro e que deixou ensinamentos. Eu tenho um livro dele, um livro grosso até, mas a gente também estuda, eu participo de outros estudos, né? De formas que então a gente vê que as primeiras revelações foram essas pequenas.
Só que elas eram localizadas. Certo. E veio Moisés com a grande revelação, a primeira grande revelação de caráter universal. Compilando tudo aquilo. Tudo. E trazendo com uma linguagem para a época mais, né, mais acessível. Sim. Né? Só que ele ainda teve a dificuldade porque ele estava preso ao juramento iniciático, que ele era um sacerdote egípcio. Certo. Ele era um grande iniciado. Né? E todos os iniciados eles estão sob juramento. Então ele, ao escrever lá, por exemplo, o Gênesis, ele escreveu dentro daquilo que ele podia fazer, sem ferir o seu juramento. Né? Então, e aí é onde ele vem trazer. Aí vem os 10 mandamentos. Aí depois vem o processo da tradição. Ensinamentos que vieram de forma oral pelos diversos profetas e os chamados entendidos. Né? Então, quando Jesus chegou aqui, a doutrina mosaica, aquela original, estava sendo esquecida. Estavam vivendo das tradições. Certo. E em vários momentos a gente viu isso, né? E que Jesus veio... Aquela velha história, por que você está fazendo assim? É porque me falaram que é assim que tem que fazer. Eu só sei que é assim, não me pergunte por quê. Né? É mais ou menos isso. De formas que, então, Jesus veio... Ele veio atualizar a lei mosaica, sabe? Porque tudo aquilo que você vai ver no Pentateuco, naqueles 5 livros ali da Bíblia, né? Você vai ver que eles esbarram nos 10 mandamentos, colidem, porque ali já começa o processo da cultura, né? O próprio sabate, né? Quando Moisés colocou, ele colocou que você trabalhará 6 dias e descansará no 7º. Só que não tinha nome aquele dia. Tu podia começar qualquer dia da semana, mas só trabalhar 6 dias. Depois, mais para frente, é colocado como sendo o sábado. Certo, entendi. Também foi um ajuste. Né? Foi um ajuste. Então a coisa veio vindo desse jeito. Né? Mas os 10 mandamentos, eles foram sendo esquecidos e Jesus vem atualizar isso. Por isso ele vai dizer que eu não vim destruir a lei. Né, com relação a Kardec estuda isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele não veio destruir a lei, aquilo que estava na lei, né, mas os acessórios, aquelas partes que foram assim integradas, atendendo às tradições, ele não veio assinar embaixo. Exatamente. Né? Ele trabalhava no sábado. Eu trabalho porque meu pai trabalha. Ele não lavava as mãos lá no sentido religioso, nos banquetes, né? E assim por diante, né? Veio quebrar um pouco, né? Veio quebrar o paradigma. Aquilo que não fazia sentido, né? Usou o samaritano em detrimento do sacerdote e do levita. Sim. Né? Então, a quebra de preconceitos, né? Quando derdes um festim, não convidai os parentes, convidai os pobres e os estropiados. Quem né? é meu pai e minha mãe? Ele veio quebrar isso coisa, tudo. né? Exatamente. Nivelou as mulheres, botou no mesmo patamar que os homens. Exatamente. Então, isso aí é importante. Seu Luiz, e aquela ideia de que Jesus vai voltar, está voltando. Quando Jesus voltar, vai acabar tudo e todo mundo vai ser arrebatado. E aí já era. Essa volta de Jesus é a volta da doutrina. Do corpo doutrinário, que nós estamos vendo isso no próprio Espiritismo, né? Porque Jesus não se afastou de nós. Nunca saiu, né? Ele esteve sempre aqui. Ele está vivo através da mensagem que ele deixou. Mas também ele está presente junto a nós em todos os momentos. Sim. Pois todos os momentos em que nós estamos sintonizados com ele está conosco. Claro. Porque o Espírito puro, ele adquire essa possibilidade de imanência. Não é só Deus. Claro que o Espírito puro não tem os poderes que tem Deus, mas o de imanência ele tem. Ele está em toda parte, simultaneamente, no universo, a gente pode dizer, porque a casa de Deus é a casa de Jesus. O Espírito puro, ele não habita mais apenas o planeta. Aqui é para nós que somos espíritos errantes, que precisamos reencarnar. E aqui, em todos os lugares.
Agora, a partir do momento que você se torna espírito puro, você deixa de ser errante. E o errante não tem moradia fixa. Está hoje aqui, amanhã acolá, depois do Alhures e assim vai, né, em planetas distintos. Fazendo a sua caminhada evolutiva. A sua caminhada, né, evolutiva. Já o espírito puro, não. O espírito puro, ele está fixamente na casa do Pai. No universo. Ele não tem mais essa necessidade de estar aqui hoje, depois lá. Ele está em toda parte. E hoje, quando nós estudamos a física quântica, a gente pode entender bem isso. Porque a física quântica nos mostra os deslocamentos sem se deslocar. Então, por exemplo, Jesus, ele pode estar na hora que quiser, em qualquer lugar. Ele tem basta a vontade. Exatamente, ele tem esse atributo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que ele está em toda parte. Inclusive aqui agora. Inclusive aqui agora. Né? Exatamente. Dois ou coisa mais, boa. Dizer meu nome. Aí estarei, aí né? Coisa boa, né? Exatamente. E a ressurreição deixou isso muito claro. A ressurreição, eu sou apaixonado por essa parte. Deixou muito claro que ele está entre nós. E a imortalidade, né? A imortalidade. Imortalidade. E quem já não perdeu, entre aspas, entes queridos, né? Sim. E Jesus vai mostrar que ninguém morre. É ilusão. Quiseram tirar a vida dele, né? E tiraram a corporal, mas a espiritual. Ele veio mostrar isso para que nós tenhamos consciência, certeza, convicção de que a vida continua. A vida continua. E que, claro, cada um vai levar consigo o produto de seus trabalhos, né? De suas renúncias. Suas aquisições. Suas aquisições, mas também o lado negativo vai levar, né? Que também tem gente que diz, mas daqui ninguém se leva nada. E como leva? Leva um monte de coisa. E como leva? Não leva as coisas materiais. Né? O caixão não tem ali uma gavetinha para botar um cheque, botar um cartão de crédito, não tem nada, né? Mas a questão das conquistas morais, então ela serve para o bom e para o menos bom. Né? Tudo são conquistas morais, valores morais. Quanto mais a gente der valor aqui para as coisas materiais, né, mais a questão moral negativa vai estar sendo enriquecida, né, para a nossa tristeza, vamos dizer. Porque ao chegar no plano espiritual, você vai perceber o tempo que teve para fazer o bem, porque a grande receita para o cristão, né, para o ser humano, é a bandeira branca da paz e do bem. É isso. Isso nós precisamos entender e incorporar esse propósito. E se houver dúvidas, pense o que Jesus faria e faça. Claro. Não, aí você tocou num ponto importante. Eu preciso ter de cor e salteado esses ensinamentos dentro de mim, para na hora de eu agir, eu não precisar buscar o que Jesus faria. Exato. Para pegar o livro. Entender a dinâmica, né? Tem que estar aqui dentro de mim. Né? Mas então o cara está me ofendendo. O que Jesus pede? Se alguém te bater numa face, mostre a outra. A face da luz, né? Porque o outro apresentou a face trevosa. Né? A violência. A face da violência. Mostre a face da paz. Perfeito. E aí vai. Mas será que eu preciso perdoar? O cara me atingiu. Ele vai dizer que é preciso perdoar. Né? E nós entendemos que essa questão do perdão também precisa ser muito bem trabalhada para que a gente não fique só perdoando e fazendo mal de novo. Perdoando e fazendo mal de novo. Por isso ele vai dizer que não basta 7 vezes para o Pedro. 7 vezes 70. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490. Eu fico imaginando que ele imaginou que lá pelos 290 vezes desistir. Você não tinha despertado. Por isso ele colocou esse número largo, né? Porque 7 vezes não dá. Não dá tempo. Agora, então, qual é a proposta? É nós trabalhar a mágoa, a possibilidade desse melindre que existe em nós,
para não precisar nos melindrar, e não precisando nos melindrar, nós não estaremos nos magoando. É isso. E se não se magoar, não há o que perdoar. O perdão é só para aquele que precisa, para aquele que se sente ofendido. Então, que a gente possa trabalhar essa ideia de não se sentir ofendido, trabalhar esse melindre. E, claro, enquanto isso não acontecer, vamos perdoando. Mas temos que entender que isso vai chegar a um ponto que a gente tem que entender. Chega de cair, chega de, né? Acorda. Acorda. É como diz lá o filho pródigo, caiu em si. Né? Esse cair em si nós temos que... Fundamental. Caiu fundamental. a ficha hoje em dia? Caiu a ficha, caiu a ficha. Que hoje em dia já também a ficha já não faz sentido nenhum. Minhas filhas perguntam, por que caiu a ficha? Aí quando eu vou tentar explicar o que era orelhão, deixa elas pra não lá. entendem nada. E quando elas perguntam para mim, pai, como é que disca o telefone? Também é difícil, porque hoje em dia teca o telefone. E o disco ninguém mais conhece, então... Meus irmãos, nós já estamos no avançado da nossa hora. Eu acho que a gente podia Estamos. ficar mais uma semana aqui falando de Jesus, né? Eu acho que até é uma oportunidade para a gente trazer outros enfoques, né? Desse mestre amado, né? Mas eu quero aqui, antes de nós passar... temos, por exemplo, o Sermão da Montanha, né? Nossa, as bem-aventuranças, né? Maravilhoso. De qualquer forma, assim, deixar, antes de passar as minhas considerações finais, dizer que o Espiritismo tem esse intuito de ampliar, né, de abrir um pouco, né, extirpar os mistérios, né, digamos assim, né, trazer mais clareza. Sim. Mas de nenhuma forma nós queremos sobrepor qualquer crença religiosa, enfim, pelo contrário, né, nós estimulamos que cada um que se sinta bem na sua igreja, que continue, mas também nós estimulamos que cada um busque o conhecimento, né, busque entender os mistérios, buscar novas... E você entender mistérios e você ter compreensão de outras coisas não impede de frequentar nenhuma instituição religiosa, pelo contrário, né? Aonde está se falando de amor, de Cristo, onde você tem trabalhos voltados para a comunidade, onde você está unido com o próximo com o intuito de agregar o amor, de estar conectado ao que Jesus nos ensinou, independentemente da interpretação, porque eu acho que hoje em dia interpretar Jesus de uma forma violenta, como já foi feito, eu acho que já não tem mais espaço, né? Não. Enfim, então nós queremos que cada vez mais as pessoas possam estar conectadas com Jesus, com Deus, né? Com alguma crença que venha trazer o amor, que venha trazer a união, que venha trazer a resignação, que é algo que a gente tem que trabalhar, enfim. Esses postulados tão maravilhosos que o mestre nos ensinou, né? Perfeito. E a doutrina está aí com milhares de livros, né? Só o Chico são mais de 500, né? E aí com inúmeros enfoques... 250 de Divaldo. Teológicos, Raul científicos, históricos, né? Então, eu acho que é isso, abrir a nossa mente, né? E também a pessoa que é espírita também, não, eu só posso ler livro espírita, não, abra sua mente, vai acompanhar a ciência, vai, sim, né? O seu Luiz mesmo, eu sei que gosta de pessoas que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que são astrônomos, que é o padre, que enfim, a gente tem que estar aberto e ser um poço que não tem fim, né? A gente tem que estar aberto a deixar essa água do conhecimento entrar e, através do que a gente aprende com Jesus e com as coisas boas, fazer o nosso filtro, né? De ver o que faz sentido. Maravilhar pastores em diversos jardins. É isso aí, ver o que faz sentido, né? E no fim das contas, o que a gente quer é pregar isso, é o amor ao próximo, o amor a Deus, o respeito, né? E a nossa evolução, porque é isso, nós estamos aqui para melhorar cada vez mais, lapidar o nosso mármore, né? Somos aí esculturas sendo esculpidas, né? Que a gente possa cada vez ser mais belo, né? Não exteriormente, mas interiormente, né? Que essa beleza possa aflorar, né? Que a gente possa ter uma beleza admirável e que essa beleza possa inspirar outras pessoas para que também sejam belas. É isso. Perfeito. Suas considerações finais, rapidinho, seu Luiz, capitão, e a gente faz o encerramento. Vai lá, capitão, primeiro. Você é mais jovem aí. Isso. Então, vamos começar lembrando. Vamos ler, estou apontando para mim. Vamos estudar, vamos nos aprofundar, mas vamos buscar o entendimento, vamos trazer para o campo do sentimento
e vamos botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Falo para mim, porque o primeiro que tem que escutar isso somos nós mesmos. Nós temos que buscar isso para nós e para depois poder beneficiar o nosso próximo. Quero agradecer ao Anderson pela possibilidade que nos deu de estar aqui, ao seu Luiz pela companhia sempre e pelos comentários muito precisos, para o nosso irmão Misael, que está na técnica aqui, que nos apoiou, que deu condições que nós pudéssemos fazer essa gravação. Muito obrigado. Que nós tenhamos mais momentos como esse. Nós queremos também, nesse momento final do nosso podcast, agradecer ao Anderson, esse irmão que está disponibilizando toda a sua empresa aqui, e dizer para ele que não se preocupe com questão de horário. Quando tiver que mudar, como eu disse para o capitão ontem, se você estiver disponível só às 5 da manhã, nós estaremos aqui. É nós que temos que nos adaptar a vocês. Então, eu ainda estava comentando sobre isso lá embaixo. Eu fui dormir às 2, às 5 eu estava de pé. Às vezes eu acordo às 4 também. Então a gente está pronto a qualquer momento. A qualquer momento, não. A oportunidade que vocês estão dando Anderson, aqui a Ecoteia, essa tua empresa, nós estamos assim rogando a Jesus bênçãos para que ela possa produzir cada vez mais, prosperar, para ir levando a mensagem de Jesus e também todo outro trabalho que faz parte da empresa aqui. E então nós queremos também lembrar os irmãos a importância de conhecermos Jesus no sentido de estudarmos os seus princípios. Mas, Luiz, onde é que eu vou encontrar esses princípios? Principalmente no livro chamado Bíblia. Na Bíblia. E Jesus, nós vamos encontrar ele no Novo Testamento. Então, vamos estudar bem o Novo Testamento para depois poder estudar o Velho Testamento e não fazer o contrário, né? Porque nós precisamos estudar o Velho Testamento sob a ótica de Jesus. E aí, então, vamos ver as belezas que tem lá no Velho Testamento, mas primeiro nós temos que nos alfabetizar em Jesus, né? Para que com essa alfabetização cristã, nós possamos modificar a nossa forma de pensar e aonde a gente vê guerra, que a gente veja paz, né? E assim por diante. Com Jesus nós poderemos, então, interpretar muito bem o Velho Testamento, mas como eu disse, é preciso estudar. Vamos lá para o Mateus, para o Marcos, Lucas e João, para o Atos dos Apóstolos, para as Epístolas e até para o Apocalipse, né? Todos esses livros que compõem o Novo Testamento são repositórios, né, de ensinamentos que o Cristo nos deixou e que foram grafados pelos seus discípulos, por Paulo, né, por Lucas, que fez inclusive o evangelho dele e também escreveu o Atos dos Apóstolos, né? Perfeito. Então isso tudo está à nossa disposição e vamos lembrar que a doutrina espírita tem várias obras que estudam o evangelho, né? Nós temos uma série do Emmanuel, Eu né? ia falar disso. Né? Fonte Viva, né? Fonte Viva, Tem lá Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e tem mais Caminho, Verdade e Vida? Não, esse último lá, A Ceifa de Luz. Ceifa de Luz. Todos eles têm em cada lição um versículo do Evangelho e que Emmanuel faz um estudo. É um curso que você pode fazer sobre o Evangelho do Cristo e sobre a forma como Emmanuel interpreta. Os 4 primeiros 480 questões e o... Não, 200... Não, 180 cada uma. 180 cada um. E o último, Ceifa de Luz, que tem uma história própria, inclusive, que só num momento, mais tempo poderíamos contar, ele tem a metade dos outros. Pois é. Mas juntando tudo... É muito bom. Só os 4 já dá 720, né? 180 vezes 4. Né? Então vale essa visita aos irmãos que nos ouvem aí, né? São trechinhos pequenininhos, né? Pequenos para poder pensar de uma forma mais espiritual. São né? pequenos no tamanho e gigantes no ensinamento. Gigantes no conteúdo, exatamente. Então, muito obrigado a todos. Rogamos a Jesus bênçãos e paz para todos os corações, os lares e famílias que possam receber essa
bênção de Jesus neste momento, para que a paz possa estar presente em todos os corações. Muito obrigado, fiquemos todos com Deus. Que assim seja. Muito obrigado a você que nos acompanhou, né? Espero que possamos ter trazido aí algumas informações importantes, né? Que possamos ter tocado alguns corações, enfim, aguçado algumas curiosidades, né? Pois é. Porque a vida é feita disso. Essa é a nossa caminhada. Esse foi mais um episódio do nosso Espiritismo Cristão, agradecendo sempre, sempre a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Criador, a Cristo, a espiritualidade que nos ajuda, que nos intui, que nos conduz e inspira, e que nós possamos estar cada vez mais conectados a essas boas energias, ao Cristo, que nós não nos abalemos com as adversidades da vida, que nós possamos resignificar qualquer pedra em nosso caminho e, como disse Bruce Lee, que sejamos água quando a pedra aparecer, que nós passemos ao lado e sigamos em frente rumo à nossa caminhada, à nossa perfeição. Muito obrigado, meus irmãos, e que assim seja, e até um próximo episódio do Espiritismo Cristão. Até lá.